O que faz o seu coração pulsar? O eletrocardiograma é um registro gráfico das atividades elétricas do coração. E aí eu te pergunto, o que que faz o seu coração pulsar? Talvez o carro, talvez um celular, roupas, planos futuros, as finanças. E eu gostaria de te perguntar também o que que fazia o coração desses homens que eu vou citar agora. O que que fazia o coração deles pulsar? Coração de Calvino, de Zwinglio, de Lutero, John Cannons, Wycliffe, John Hus, os irmãos Wesley. O que fazia o coração desses homens pulsar era o amor a Deus e a palavra dele. Seja na área pessoal, familiar, profissional e eclesiástica, nós podemos correr tanto e não ter tempo para conversar com Deus. Nós podemos trabalhar tanto para Deus e não ter tempo para trabalhar com Deus. Nós podemos falar tanto de Deus e não ter tempo de falar com Deus. Nós estamos numa série de mensagens acerca das disciplinas espirituais e nós queremos, então, nessa mensagem, nós queremos refletir acerca de algo muito importante que aconteceu na história de Israel. Lá em Neemias capítulo 8, nós vemos Neemias que havia recebido a permissão do rei para voltar para Jerusalém e reconstruir o muro. De copeiro ele se tornou um mestre de obras, e aí o muro foi reconstruído, então, abaixo de muitas dificuldades, descontentamento, desprezo, zombaria, alguns não querendo trabalhar, no caso dos nobres, ridicularização, humilhação, confusão, violência, boatos, distração, calúnia e difamação, traição. O muro foi reconstruído, tendo todos esses ataques, todas essas dificuldades. Mesmo com essas dificuldades, a obra ela terminou em 52 dias. A cidade foi povoada, a população foi organizada, o povo estava bem governado, mas e o aspecto espiritual? E a vontade de Deus para o seu povo? E o relacionamento com Deus? De que adiantaria tudo isso se Deus não estivesse em primeiro lugar? Nesse capítulo 8 de Neemias é quando o povo compreende a importância da lei do Senhor. E aí, nessa disciplina espiritual, eu gostaria de pensar aqui acerca da adoração coletiva, num culto público, qual a importância que nós damos para a palavra de Deus. A primeira informação que nós encontramos em Neemias 8, no versículo 1, é o seguinte: quando chegou o sétimo mês, os israelitas tinham se instalado nas cidades, todo o povo juntou-se, como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Todo o povo, homens, mulheres, ricos e pobres, adultos e crianças, jovens e velhos, fazendeiros, agricultores, construtores, todos se reuniram como um só homem, juntaram-se espontaneamente por causa da palavra de Deus. Eles não pediram um show de rock, eles não pediram um churrasco, eles não pediram um cantor, um preletor famoso, eles pediram pela palavra de Deus, eles ansiavam pela palavra de Deus, porque eles estavam com fome de Deus, eles queriam ouvir, queriam se alimentar daquilo que de fato tem nutrientes e que pode sustentar a nossa vida. E aí a palavra de Deus ela foi lida. Olha o versículo 2 até o 5. Assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres, de todos que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado direito estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Hilquias e Maazéias. À esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar muito alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras leu o livro da lei de Deus. Provavelmente Esdras leu o livro de Deuteronômio. Lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9 a 13, diz que a leitura da lei deveria ser realizada a cada 7 anos. O povo deveria ouvir
a lei para que aprendesse a temer a Deus. Eu vou repetir. A leitura bíblica, ela deveria acontecer a cada 7 anos, a leitura da lei. Então, provavelmente Esdras leu o Deuteronômio, ela deveria ser lida, a lei do Senhor, para que o povo aprendesse a temer a Deus. Os filhos conheceriam, ouviriam e aprenderiam a temer a Deus. A leitura da palavra iria gerar temor a Deus. Sem leitura da palavra de Deus, não há temor a Deus. Por isso que Paulo orienta Timóteo. Em 1 Timóteo 4, 13 a 14, dedique-se à leitura pública das Escrituras. O conhecimento, a leitura, o aprendizado da palavra de Deus vai gerar temor no povo de Deus. No culto a Deus, então, deve acontecer a leitura da palavra. Eu me preocupo muito com crentes que dizem, eu não gosto de ler. Porque os crentes deveriam aprender, deveriam gostar, deveriam se dedicar à leitura. Por que que Deus quer que nós gostemos de ler? Porque Deus nos deixou um livro. Deus quer, então, que o seu povo leia. E se nós não gostamos de ler, então provavelmente nós teremos muita dificuldade em ler as Escrituras. Esdras, então, lia numa plataforma alta, uma plataforma forte, porque haviam 14 pessoas nela, era um lugar alto e todo o povo podia vê-lo. E aí perceba a postura do povo. No versículo 5, nós vimos que quando Esdras começou a ler, o povo se levantou. No versículo 3, diz que ele leu desde o raiar da manhã até o meio-dia. Então, provavelmente aí, o povo ele ficou ouvindo a palavra aí por mais ou menos umas 5 horas, pelo menos, umas 5 horas, desde o raiar do dia até o meio-dia. O texto diz no versículo 3 que o povo ouvia com atenção a leitura da lei. E o versículo 6 diz o seguinte, Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Então, provavelmente, o povo estava em pé durante 5 a 6 horas, ouvindo a leitura da lei e ouvindo com atenção. O povo, na revista atualizada, diz ouvidos atentos. Na revista corrigida, estavam atentos. Na NVI, estavam ouvindo com atenção. Eles não estavam preocupados com o almoço. Você não vê essa preocupação deles aqui com o almoço. Esdras leu até meio-dia. Pensa comigo, naquela época haviam carros para se deslocar até suas casas, havia micro-ondas quando eles chegassem em casa, havia geladeira para já ter deixado uma maionese lá no ponto para o macarrão, feijão, só esquentar, havia fogão a gás naquela época, haviam padarias que eles poderiam no deslocamento para suas casas, passar na padaria, comprar um frango assado. Mas eles não estavam preocupados com essas questões, porque eles estavam ouvindo a palavra de Deus. Não havia microfone. Esdras lia em alta voz. Não havia projeção, não haviam slides, não havia distração. É incrível que não havia dispersão, não havia cansaço, meus irmãos. O povo estava com fome da palavra de Deus. Nada era mais importante do que ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, a Bíblia diz que Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo sua palavra, enquanto Marta estava ocupada com o serviço. Jesus disse que Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada, Marta. Depois de Jesus dizer à multidão que a multidão só procurava ele por causa que haviam se alimentado, procuravam ele só por causa do pão, né? E aí depois que o povo ficou satisfeito, a multidão abandona Jesus, Jesus vira para os discípulos e pergunta, vocês não querem ir também? A resposta de Pedro é maravilhosa. Pedro diz o seguinte, para quem iremos? Para quem iremos, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. É só a sua palavra que traz vida. Maria, os discípulos, o povo na época de Neemias e Esdras estavam com fome da palavra de Deus. A fome pela palavra de Deus, em conhecer a Deus pela sua palavra, isso é uma característica da sua vida também, é uma característica da sua igreja. A sua igreja valoriza a leitura, a explicação da palavra do Senhor, dedica-se um tempo para isso.
Os discípulos falaram para Jesus: para quem iremos, Senhor? Só tu tens, Senhor. Ninguém mais tem. Cinema não oferece, Netflix não oferece, plataformas de filmes não oferecem, música não oferece, só tu tens as palavras de vida eterna. O povo ouvia com reverência enquanto Esdras estava lendo. Todo o povo ergueu as mãos, todo o povo repetiu amém, amém. Isso mostra a intensidade dos sentimentos por trás da afirmação deles. E eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. E como está faltando reverência hoje em dia? Ah, como tem distração hoje em dia. Como faltam pessoas que amam a palavra do Senhor, se dedicam, examinam as Escrituras. Como falta reverência hoje na busca pelo Senhor. A má compreensão da graça tem levado à irreverência. Eu sou muito amigo do meu pai, mas eu me refiro a ele como Senhor. A proximidade não pode diminuir a reverência. A má compreensão da graça hoje tem levado as pessoas a serem irreverentes, seja no culto público, seja no seu relacionamento com Deus. Nós adoramos a Deus quando nós temos temor de Deus. Além da leitura, além da atenção, da reverência, houve também explicação da palavra naquela ocasião. Veja o que diz no versículo 7 até o versículo 9. Os levitas Jesua, Banes, Serebias, Jamim, Acube, Sabatai, Rodias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Arnã e Pelaías instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador Esdras, o sacerdote escriba e os levitas que estavam instruindo o povo. Perceba então que houve um entendimento da palavra. Neemias, Esdras e os levitas instruíram, interpretavam, explicavam, aplicavam a lei ao povo. Muitos do povo não falavam e não entendiam mais o hebraico, apenas o aramaico, porque o povo havia estado sobre o domínio babilônico. E por que eles explicavam o texto? Por que eles explicavam a leitura? Porque a palavra de Deus que é a autoridade. Nós não podemos impor a palavra de Deus às nossas ideias, os nossos achismos, o nosso pretexto, por mais que a maioria aplauda e defenda isso, nós devemos explicar o que o texto diz, o que Deus está falando. É a palavra de Deus que define o que deve ser dito, não o pregador. É o texto. O pregador está escravo ao texto. O objetivo era claro, para que o povo entendesse, compreendesse a lei do Senhor. Não houve apelo ao emocionalismo aqui. Não houve nenhuma música de fundo para ajudar o povo a entender. Houve sim um apelo ao entendimento. A música tem o seu lugar, a imposição de voz tem o seu lugar, a reflexão tem o seu lugar, mas tudo isso é para que haja entendimento do texto. Esse texto serve como embasamento para o ministério da pregação da palavra. Nós queremos que o povo entenda. É muito triste hoje nós termos um analfabetismo funcional. As pessoas leem a Bíblia, mas elas não entendem a Bíblia. Elas não conseguem entender o que elas estão lendo. E cabe a nós, então, explicar, ajudar, trazer essa compreensão da palavra. Algo muito interessante aqui, que no versículo 2, o versículo 3, no versículo 8, o versículo 12, diz que nesse momento aqui estavam reunidos as pessoas que podiam entender a lei do Senhor. Então, talvez aqui as crianças muito pequenas, elas não participaram, talvez, desse momento. Porque a maioria do povo que estava ali, olha o versículo 2, diz, constituída de homens e mulheres de todos os que podiam entender. O versículo 3 também diz, e de outros que podiam entender. Versículo 8, leram, interpretando, explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. E o versículo 12 diz, então o povo saiu para comer, beber, repartir o que nada
com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Então o povo entendeu. Estava ali um grupo que conseguia entender a palavra de Deus. Eu te pergunto, você consegue entender a palavra? O que você tem feito para melhorar a sua compreensão? Como que está a sua devocional, seu tempo diário com Deus, de separar, abrir as escrituras, ouvir a Deus? Você anota as mensagens que são pregadas? Você tem uma postura de, quando a palavra de Deus está sendo pregada, você pegar o livro, abrir, acompanhar, examinar, talvez marcar na palavra, ter um caderninho para ter a compreensão? Como é que está a sua frequência na escola bíblica, no tempo de estudo da palavra que a igreja oferece? Você talvez tenha alguma Bíblia de estudo para te ajudar a compreender. Nós temos muitas ferramentas para entendermos a palavra. A questão é que nós não nos dedicamos a isso. Nós precisamos aproveitar essas oportunidades. Então, após a leitura, atenção, reverência, explicação, houve um claro entendimento da palavra e o povo chorou. Houve um quebrantamento pelo entendimento da palavra. No versículo 9 diz que então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: esse é dia consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado esse dia sagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, pois esse é um dia santo, não fiquem tristes. Então o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, agora que compreendiam, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram ensinadas. O choro não foi causado pelo emocionalismo, mas pelo entendimento. Mesmo com o muro concluído, o povo estava chorando por causa dos seus pecados, porque a palavra de Deus havia confrontado eles. Diferente de hoje em dia, que há uma extrapolação do sentimento, você pergunta como que foi o culto, né? A pessoa responde: eu não sei explicar, mas eu sei que foi tremendo, Deus estava lá, né? Foi algo sobrenatural que aconteceu. As pessoas não conseguem entender o que está acontecendo. As pessoas não choram porque foram confrontadas. Elas choram porque foram cobaias de técnicas do emocionalismo. Novamente, não tem problema música, não tem problema iluminação, mas isso tem que trazer um entendimento. Como é que foi o culto hoje? Nossa, hoje Deus falou. Olha o que ele diz nesse texto. Esse texto diz o seguinte: olha como que eu vou aplicar na minha vida. Eu devo abandonar esses pecados. Então houve um entendimento, não é um emocionalismo vazio. Tanto era a contribuição que Neemias, a contrição que Neemias, os levitas, tiveram que tranquilizar o povo, dizendo: gente, esse dia consagrado ao Senhor é dia santo, vão, comam, repartam com os que nada têm, é dia de comemorarmos, o muro foi reconstruído, é o dia da festa das trombetas, que era comemorado no início do ano civil. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Neemias quis dizer que a alegria do Senhor os capacitará para obedecer a tudo que nós ouvimos. Então não se entristeçam, alegrem-se no Senhor, e essa alegria vai capacitar vocês a obedecerem. Deus é o conteúdo da alegria. A alegria da consagração é a nossa força para os desafios futuros. Houve um quebrantamento devido ao entendimento da palavra. Olharam para a palavra, viram a majestade de Deus, viram a sua pecaminosidade e choraram. Se você olha para o sol, lágrimas vão encher os seus olhos. Assim deve acontecer todas as vezes que nós contemplarmos a majestade do nosso Deus. Isso deve mexer em nós. Lágrimas devem inundar o nosso coração, porque nós estamos vendo quem Deus é e nós estamos vendo a nossa pecaminosidade. A quem Deus estima, a quem Deus tem uma consideração, a quem Deus tem um apreço. Isaías 66, 2. Ao humilde e contrito que treme diante da minha palavra. O conhecimento
a compreensão da palavra de Deus gera esse quebrantamento. Então, nós devemos ler com atenção, com reverência, vai haver a explicação, e aí há esse quebrantamento também. Não basta ter o quebrantamento, é preciso haver a obediência. Versículo 13 até o 17 diz: no segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes, os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveira cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas, desde os dias de Josué, filho de Num, até naquele dia. Os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro dia até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. O que todo esse texto aqui está dizendo para nós? Que o povo descobriu na lei do Senhor, eles estavam estudando e eles perceberam que Deus havia anunciado por meio de Moisés, quando o povo saiu, né, que eles deveriam construir tendas para a festa dos tabernáculos, que era a celebração da libertação de Israel lá do Egito, pela provisão de Deus ao longo da jornada no deserto. Então eles perceberam que eles não estavam fazendo isso desde a época de Josué. Então eles deveriam fazer. Eles observaram a palavra de Deus. E aí o texto diz, de Tiago, lá, que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, colocar em prática. Lembra que a gente citou lá Deuteronômio 31, 9 a 13? A leitura bíblica vai gerar temor, vai gerar obediência, vai gerar reverência. E desde a época de Josué, o povo não estava obedecendo a Deus. E aí, quando eles leram, eles perceberam que eles deveriam obedecer fielmente a Deus. Certa vez, um crente chegou em casa num domingo, mais cedo do que de costume, e uma pessoa da casa se surpreendeu e perguntou assim: mas já acabou? E o crente, lembrando da mensagem que ele ouviu no domingo, ele respondeu: não, é agora que vai começar. É agora que a gente vai colocar em prática. Então, obedecer a palavra de Deus. O que vai começar na sua vida a partir de hoje? O que você deve obedecer ao Senhor? Para o povo de Israel era a festa dos tabernáculos. E para nós? O que nós devemos colocar em prática? Eu vou citar alguns exemplos aqui, mandamentos, instruções de Deus: irai-vos e não pequeis. Se o seu irmão pecar contra ti, vá entre ti ele só, repreenda-o. Não pronunciar gracejos imorais, não andar ansiosos com coisa alguma, não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, não jurar nem pelo céu nem pela terra, cumprir aquilo que nós falamos que faríamos. Corre Timbum diz o seguinte: a Bíblia não nos dá sugestões, ela nos dá ordens, nós devemos obedecer. Eu gostaria de terminar propondo uma reflexão. Será que nós temos tido fome pela palavra de Deus? Nós lemos a Bíblia com a devida atenção, reverência, entendimento, quebrantamento e obediência? Que valor nós damos à palavra? Quanto tempo nós investimos na palavra de Deus, em aprender mais acerca de Deus? Será, meus irmãos, que igualmente como o povo de Israel na época de Neemias, nós não necessitamos também de um reavivamento na nossa vida, na nossa família, nas nossas igrejas que fazemos parte? Será que o povo de Deus não precisa se quebrantar diante de Deus mediante sua palavra? Será que não tem muitos ídolos que fazem parte do nosso coração e faz o nosso coração pulsar, acelerar, e a palavra de Deus não tem mais feito isso?
Talvez nós lembramos de uma época que nós tínhamos isso, hoje não tem mais. Como povo de Deus, temos fome pela palavra. Salmos 1, 2. Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos de Jesus, o pão da vida, nosso alimento diário. Nós nos esquecemos que nós já fomos crucificados com Cristo e não é mais nós que devemos viver, mas Cristo deve viver em nós. Gostaria de terminar contando a história de Ronaldo Lindório, uma história verídica, entre o povo Concombas, em Gana. Ele traduziu o Novo Testamento para a língua nativa desse povo, até então não alcançado pelo Evangelho. Antes do Novo Testamento ser vertido para a língua Concomba, uma mulher de 60 anos fez uma viagem de 4 dias a pé até a aldeia onde morava o missionário Ronaldo, que ela foi até a casa dele para decorar 13 versículos da palavra. Ao regressar para sua casa, depois de 2 dias de viagem, ela se esqueceu um versículo dos 13. Ela se esqueceu de um versículo. Ela só conseguia lembrar de 12. Então ela regressou do meio do caminho e voltou para a aldeia onde estava o missionário para memorizar o versículo perdido. E ela justificou dizendo o seguinte: a palavra de Deus é muito preciosa para ficar perdida no meio do caminho. A palavra de Deus é muito preciosa, ela não pode ficar perdida no meio do caminho. A palavra de Deus é muito preciosa, ela não pode ter um lugar secundário no culto público, não pode ter um lugar secundário na nossa vida, na nossa família. Devemos ser homens e mulheres bíblicos, que vivam a palavra, que amam a palavra, que creem no Evangelho, que vivam o Evangelho. Então, em culto público, a palavra de Deus deve ser lida, ouvida com atenção e reverência, entendida ao ponto de atingir o nosso coração e obedecida. E nós só conseguimos fazer isso quando Jesus toca no nosso coração e nos mostra que o verdadeiro prazer está nele, está na palavra dele, porque o nosso próprio coração corrompido quer buscar aquilo que traz prazer ao nosso coração. Mas nós precisamos compreender que é em Cristo, na sua igreja, na sua palavra, em quem ele é, que nós devemos então encontrar o nosso prazer. E aí nós teremos prazer na lei do Senhor. Que Deus te abençoe na sua caminhada com Jesus. Que Deus te abençoe se você é pastor, ao anunciar, preparar, pregar a palavra de Deus. Se você faz parte de uma igreja bíblica saudável, reconheça os seus líderes, encoraje os seus líderes nesse ministério de proclamação da palavra. Se a sua igreja não valoriza a palavra de Deus, procure uma que valorize, que dê tempo, que dê atenção, que tenha reverência, que haja explicação, que haja leitura da palavra de Deus. Mas comece isso com a sua própria vida. Comece você estudando a palavra de Deus, amando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço a todos. Até a próxima.